Sejam todos bem-vindos a mais essa história de traição. Como o próprio título diz, a esposa contratou um assassino para matar seu marido e recebeu o karma instantâneo por sua decisão. Essa história foi relatada por um homem que conheci na academia alguns dias atrás. É uma história triste sobre um homem quase perdendo sua vida porque sua esposa era gananciosa e estava traindo. Imagine um casamento perfeito de 17 anos de repente se transformando em um pesadelo mortal. Um casal que havia prometido suas vidas um ao outro, navegando fielmente pelos altos e baixos da vida conjugal por 17 anos. Eles tinham o tipo de relacionamento comprometido que a maioria de seus amigos e familiares invejava. Mas, com o tempo, minha esposa começou a mudar. Parecia distante e distraída, como se sua mente estivesse constantemente em outro lugar. Ela não era mais sua pessoa alegre habitual ao meu redor, seu afeto era inexistente e ela não iniciava nada. Eu percebi essas mudanças, mas não conseguia identificar o que as causava. Minha esposa, que antes ficava em casa na maioria das vezes quando não estava trabalhando, havia se tornado uma borboleta social. Ela passou a passar mais tempo com suas amigas, muitas vezes chegando tarde em casa. Ficava frequentemente incomunicável, com o telefone desligado ou no silencioso. Eu pensava que ela estava apenas explorando uma nova fase de sua vida, talvez uma crise de meia-idade ou o que quer que ela estivesse passando. Tentei entender e dei espaço a ela, esperando que fosse apenas uma fase passageira. Me dizia que isso passaria e que minha esposa voltaria ao seu antigo eu. Mas isso não passou. Piorou ao ponto de quebrar meu mundo inteiro. Eu não fazia ideia do que estava prestes a me acontecer. Aquelas bandeiras vermelhas eram apenas o começo. Um dia, uma batida na porta da frente mudaria para sempre minha vida e meu casamento. Era um dia como qualquer outro, ou pelo menos era o que eu pensava. Era um dia de semana e eu estava de folga, enquanto minha esposa estava fora com suas amigas novamente. Bem, quando abri a porta, fui recebido por 2 detetives. Eles pediram para falar comigo e pareciam bastante sérios. Eu estava nervoso e pensava por que diabos os policiais estariam batendo na minha porta. Eu sabia que não tinha feito nada. Tinha uma multa pendente, mas não achava que os policiais fariam uma visita domiciliar por algo assim. Convidei-os a entrar e ofereci uma cadeira enquanto os detetives começavam a falar. Estava claro que não estavam ali por causa de uma multa de trânsito, mas sobre minha esposa. Então, um dos policiais disse algo que gelou todo o meu corpo. Os detetives me disseram que estavam investigando minha esposa por ter contratado um assassino de aluguel. Eu disse, "No que diabos você está falando?" Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Minha esposa. Os detetives começaram a desvendar um enredo arrepiante que deixaria qualquer um sem palavras. Enquanto estavam na sala de estar, o rosto dos oficiais se endureceu em uma seriedade sombria que fez meu coração bater mais rápido. E então vieram as palavras que ecoariam para sempre na minha mente: minha esposa, a mulher com quem estive todos esses anos, estava planejando me assassinar. Os oficiais detalharam um enredo chocante, como minha esposa havia se encontrado secretamente com o homem, não para um caso como se poderia esperar, mas para planejar algo muito mais sinistro. Mas os oficiais também me contaram que ela tinha sido infiel. Não disseram isso em tantas palavras, mas o suficiente para eu saber que ela estava traindo, mesmo enquanto planejava me matar. O assassino deveria fazer parecer um acidente, um trágico acidente que a libertaria de seus votos matrimoniais sem a confusão de um divórcio. Eu fiquei atordoado com o que esses policiais estavam me dizendo. Meu mundo inteiro acabará de ser virado de cabeça para baixo. Então, enquanto eu estava sentado ali, tudo começou a fazer sentido. Eu percebi sua distância crescente, suas frequentes saídas noturnas com suas amigas e sua relutância em se envolver comigo. Mas eu não tinha ideia de que era por isso que ela estava agindo daquela maneira. Jamais imaginaria a minha esposa fazendo isso comigo, tomando medidas tão drásticas como contratar um matador de aluguel para me eliminar. Por que diabos ela queria me matar? Não fiz nada para ela. Após os policiais saírem, não consegui ficar mais na casa. Peguei algumas coisas e fui para um hotel, sem contar nada para minha esposa. Não tínhamos muito dinheiro e vivíamos no limite.
Com o plano exposto, a polícia agiu rapidamente. Recebi uma ligação pouco depois informando que iriam prendê-la. Sabiam onde ela estava e, mais tarde, um dos detetives que estivera em minha casa anteriormente me disse que a tinham detido. Com minha esposa sob custódia, a polícia começou a desvendar os detalhes chocantes de seu plano. A investigação foi como descascar uma cebola, cada camada revelando um nível mais profundo de traição. Começaram investigando as atividades recentes de minha esposa. Descobriram que ela frequentemente visitava um homem chamado Jesse. Jesse, como se descobriu, era uma figura conhecida no mundo das drogas local, com acusações de agressão e furto em seu histórico. A polícia encontrou uma série de mensagens entre minha esposa e Jesse. O conteúdo dessas mensagens era perturbador. Descobriram planos, preços e até possíveis álibis. Era como se estivessem planejando uma festa surpresa de aniversário, só que a surpresa estava longe de ser comemorativa. Mas qual era o motivo dela? Afinal, estávamos casados há 17 anos. Por que ela queria me ver morto? Os investigadores encontraram a resposta em uma série de mensagens de texto entre minha esposa e uma de suas amigas. Aparentemente, ela estava tendo um caso e o amante lhe dera um ultimato, dele ou eu, o marido. Isso significava que ela não se importava comigo, apesar de estarmos casados há quase 18 anos. A decisão de minha esposa foi fria e calculista. Ela escolheu seu amante, mas não queria o divórcio. Ela queria todos os bens, a casa, os carros, tudo. E a única maneira de conseguir isso, em sua mente, era me apagar do quadro. A polícia também encontrou uma apólice de seguro de vida feita em meu nome apenas 6 meses antes, com minha esposa como única beneficiária. O timing era conveniente demais para ser uma coincidência. À medida que as evidências se acumulavam contra ela, ficava claro que isso era um plano premeditado alimentado por traição e engano. Minha esposa tecerá uma teia de mentiras e manipulação, mas como todas as teias, era frágil, pronta para ser desfeita. No tribunal, as verdadeiras cores de minha esposa foram expostas para todos verem. Uma vez respeitável membro da sociedade, agora ela estava sentada na cadeira dos réus, seu mundo virado de cabeça para baixo. Sua equipe de defesa era composta por advogados experientes que até eram bastante bons. Pintaram um quadro de uma esposa amorosa mal compreendida e injustamente acusada. Argumentaram que minha esposa era vítima de uma conspiração de grande alcance e que fora incriminada. Não, ela não estava. Ela sabia o que estava fazendo. Queria me matar para poder ficar com seu novo homem. Eu estava tão furioso. No entanto, a acusação estava preparada, com um arsenal de evidências condenatórias. A vida secreta de minha esposa foi revelada aos poucos, suas frequentes reuniões com o suposto matador, as mensagens codificadas encontradas em seu telefone e a enorme quantia de dinheiro transferida para uma conta suspeita. Eles até apresentaram as gravações de conversas que claramente ilustravam suas intenções. Testemunha após testemunha subiu ao púlpito, os depoimentos apenas servindo para mais incriminá-la. A prova mais condenatória acabou sendo as filmagens. Minha esposa foi flagrada em vídeo encontrando-se com o homem que ela acreditava ser um matador de aluguel. Havia também imagens dela beijando seu amante após o encontro com esse suposto matador. Ela foi vista discutindo os detalhes do plano, até rindo da perspectiva da minha morte. O tribunal ficou em silêncio enquanto o vídeo era exibido, a realidade da traição de minha esposa afundando. Sua defesa tentou argumentar que as imagens foram adulteradas porque a qualidade era um pouco ruim, uma tentativa desesperada de influenciar o júri. Infelizmente para eles, a acusação estava pronta para isso. Apresentaram testemunhos de especialistas confirmando a autenticidade das filmagens, e também tinham gravações de voz que coincidiam com a voz dela no vídeo. Minha esposa estava morta e cheirando, como dizem. O júri levou apenas 2 horas para deliberar. Minha esposa foi condenada a 25 anos de prisão, o que é uma sentença de vida para ela. Ela tem 42 anos. Na esteira do julgamento, tive que juntar os pedaços da minha vida destroçada. Após 17 anos de casamento, minha história de amor, que deveria durar uma vida inteira, agora era um conto de traição e decepção.
As paredes da casa que construímos juntos ecoavam com o silêncio da minha solidão. Agora eu ia vendê-la e ficar com tudo da venda. A propósito, enquanto o julgamento estava acontecendo, pedi o divórcio e ele foi finalizado em 3 meses. A jornada de cura foi longa. Tive que aprender a confiar novamente, a acreditar e amar mais uma vez. Procurei aconselhamento, mergulhei em livros de autoajuda e comecei a reconstruir minha vida do zero. O processo foi lento e muitas vezes frustrante, mas eu estava determinado a não deixar as ações da minha ex-esposa definirem o resto da minha vida. Procurei a companhia de amigos e familiares, seu apoio inabalável e amor fizeram parte da minha recuperação. Também comecei a me recondicionar fisicamente. Por meio de tudo isso, aprendi da pior maneira possível que nem tudo é como parece. Mas também aprendi que, com o apoio certo e determinação, é possível superar as traições mais devastadoras e começar de novo. Bem, na minha opinião, essa história arrepiante serve como um lembrete contundente das profundezas da decepção humana. A história desse cara começou como o casamento perfeito de 17 anos, apenas para ser despedaçado por uma batida na porta de alguns detetives da polícia. Judiando pela reação do marido, esse homem não tinha ideia de que a esposa era capaz de algo assim. Enquanto isso, sua esposa foi presa, julgada e considerada culpada. Agora, essa mulher não poderá planejar machucar ninguém por 25 anos. Que decisão estúpida! Rapazes e moças, nunca deixem chegar a isso. Lembrem-se, a violência não resolve problemas, a menos que seja em legítima defesa. Agora, essa mulher estúpida perdeu sua liberdade por 25 anos porque era gananciosa e traiu o marido. Que idiota! Esta é a primeira história que alguém me enviou sobre uma mulher contratando um matador de aluguel para matar seu marido.